Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nosso assunto dessa semana é combinação simples, certo? Seguindo, continuando, né? Porque nós vimos permutação, que foi na aula passada, e agora vamos ver combinação. Sabemos que nosso conteúdo ele faz parte dos parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco. O campo e eixo é números e operações, né? O nosso conteúdo da semana é combinação. A expectativa de aprendizagem é resolver e elaborar problemas de combinatória envolvendo a ideia de combinação. Vamos lá? Então, na combinação simples, a ordem dos elementos no agrupamento não interfere. São arranjos que se diferenciam somente pela natureza de seus elementos. Portanto, se temos um conjunto A formado por N elementos, tomados P a P, qualquer subconjunto de A formado por P elementos será uma combinação dada pela seguinte expressão. Então se liguem aí que eu vou mostrar para vocês a fórmula, certo? Essa é a fórmula da combinação, ok? Então eu tenho aqui a combinação é igual ao número de elementos vezes aqui o subconjunto que vai ser tomado, qualquer subconjunto, certo? Então essa aqui com N, que é o número de elementos, tem que ser maior ou igual a P, certo? Vamos ver isso em um exemplo. Vê. Considere um conjunto com 6 elementos que serão tomados 2 a 2. Então, pela fórmula que eu tenho aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o conjunto, eu tenho que fazer aqui a combinação. O conjunto ele tem 6 elementos que serão tomados 2 a 2. Certo? Então aqui, ó, 6 elementos, N, que serão tomados 2 a 2. Então P é 2. 2 fatorial vezes, abre parênteses, 6, que é o número de elementos, menos 2 fatorial, certo? Que é igual 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. Vou parar aqui no 4 fatorial e vou mostrar a vocês o porquê. Porque aqui embaixo eu tenho 2 fatorial no denominador vezes 6 menos 2, 4. 4 fatorial, ok? Então aqui nós podemos anular. 6 vezes 5, 30. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai ser 2. Então 30 dividido por 2, 15. Certo? Quantas combinações eu posso fazer? Eu posso fazer 15 combinações. Não é fácil? Vamos a mais exemplos? Olha, um garoto gostaria de convidar 7 amigos para um acampamento. Porém, só há lugar para 4 amigos na barraca. Calcule de quantas maneiras o garoto pode escolher 4 amigos entre 7. Ok? Então aqui, olha, temos portanto um problema de combinação, pois a ordem de escolha dos garotos, dos 4 garotos, não é importante. Então ele não estabeleceu uma ordem importante. Qualquer um dos 7 amigos pode ir dentre esses 4. Então não existe uma combinação importante aí. Qualquer um dos 7 poderia ser escolhido, né? Então pela fórmula que nós vimos anteriormente, eu tenho aqui, ó, preste atenção. São 7 amigos no total, mas só podem ser escolhidos 4. Então 7 fatorial, 4, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 4 fatorial daqui, né? Porque ó, vou cortar com ele, tá vendo? Ó, cortei. Aí aqui 7 menos 3, ou perdão, 7 menos 4, 3. 3 fatorial é a mesma coisa de 3 vezes 2 vezes 1. 7 vezes 6 vezes 5, 210. 210 dividido por 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 210 dividido por 6, eu tenho
35 maneiras, 35 combinações diferentes de escolher esses 4 amigos. Então, se eu sigo essa formulazinha aqui, se eu sigo a fórmula, não tem erro. Tá vendo como é fácil? Então, se nós seguimos a fórmula, não tem erro. Então, fica muito simples, muito fácil. Então, aqui, eu tenho outro exemplo para vocês. Uma importante aplicação de combinação simples é nas loterias, Mega Sena, Quina, entre outras. A Mega Sena consiste em uma cartela de 60 números, que vai do 1 ao 60, né? Dentre os quais devemos acertar 6, que é o prêmio principal. Portanto, temos uma combinação onde N é 60, porque são 60 números, certo? E P é 6, porque é a quantidade de números que eu tenho que acertar. Ou seja, 60 números tomados 6 a 6. Dados, eu tenho aqui N 60 e P 6, né? Colocando a fórmula aqui para não esquecer dela. Então eu tenho aqui, ó, os possíveis 60, né? E aí são tomados de 6 em 6, 60 menos 6 vai dar 54. Aí no 54 nós aqui vamos cancelar, certo? Para não ter muito trabalho. 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 vai dar dividido por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 50.063.860 possibilidades, certo? Então, para que a gente ganhe na Mega Sena, nós temos aí essas possibilidades. Vamos para mais exemplo? Os 32 alunos de uma classe devem fazer um trabalho em equipes de 4 pessoas. A gente vai dar uma mudada agora, preste atenção. Mas nós vamos continuar usando a mesma fórmula. Os 32 alunos de uma classe devem fazer um trabalho em equipes de 4 pessoas. Há 20 garotas e 12 garotos. Quantas equipes podem ser formadas? Letra A. Se não houver restrição quanto ao sexo. Letra B. Com 2 garotas e 2 garotos. Eu sei que serão formadas 8 equipes, porque eu tenho 32 alunos no total, certo? E as equipes são de 4 pessoas. No primeiro aqui, nós temos aqui, se não houver restrição de sexo. Nesse caso, as 4 pessoas devem ser escolhidas em um total de 32 alunos. Assim, pela combinação, serão 8 equipes no total, mas eu estou falando de combinações, ok? Então, pela combinação, eu tenho aqui, olha, 32, que é o total de alunos, 4, que são de 4 em 4 pessoas, 32 menos 4, 28, para a gente cancelar aqui, né? 32 vezes 31 vezes 30 vezes 29, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho um total de 35.960 possibilidades de formarem essas 8 equipes, nessa combinação aqui, ok? Mas temos aqui a letra B, que ele é específico, ele quer 2 garotos e 2 garotas na equipe, certo? Porque se tomarmos, deixa eu voltar aqui, se tomarmos aqui na letra A, podia ser 4 meninos e 4 meninos as equipes, certo? Poderia ser 3 meninas e 1 menino, 2 e 2. As equipes elas terão que ser feitas, formadas, mas não há restrição de sexo. Só que na letra B ele pede que essas equipes sejam formadas por 2 garotas e 2 garotos. Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer em 2 etapas. Escolher 2 das 20 garotas, porque vocês lembram que são 20 garotas e 12 garotos. E escolher 2 dos 12 garotos. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho aqui, olha. Aqui a questão das garotas, certo? Dentre as 20, eu tenho que escolher 2. E aqui dos garotos. Dentre os 12, eu tenho que escolher 2. Certo? Então, essa primeira continha aqui
é falando das garotas. E essa segunda continha aqui é falando sobre os garotos. Certo? Então aqui nós temos 20 meninas agrupadas de 2 em 2. Nesse caso aqui, 20 as garotas. Deixa eu fazer aqui ao lado. Garotas. Nós temos 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Vou parar aqui, para não perder tempo. Dividido por 2 fatorial vezes 18 fatorial. Por quê? Porque 20 menos 2 é 18. 20 vezes 19 é igual a 380. Dividido por 2 fatorial, que é 2. As garotas são iguais a 190. Certo? Garotos da mesma forma. Eu tenho aqui os garotos. Igual a 12 fatorial, que é igual a 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, que eu vou parar, dividido por 2 fatorial vezes 10 fatorial. Cortamos aqui. 12 vezes 11. Vamos fazer aqui 12 vezes 11. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2, 3, 1. 132. Dividido por 2, que é 66. Então, observe que quando a etapa 1 foi escolher as garotas, tivemos 190 combinações, e para os meninos tivemos 66 combinações. Então, pelo princípio multiplicativo, o que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar essas duas combinações e ter o resultado. Logo, a combinação de meninas com a combinação de meninos dá igual a 12.540 possibilidades, combinações de formarem as equipes. Certo? Então, a minha mensagem de hoje, para que possamos refletir, é a seguinte: o seu esforço de hoje é o segredo do seu sucesso amanhã. Certo? Qualquer dúvida, sabem que podem me procurar, sabem onde me encontrar, né? Então nossa aula também ela vai estar disponível no YouTube, para que vocês assistam a hora que vocês quiserem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.